Shalom Uvracha, Brachim Abaim Lekulam. E essa semana, se você está ouvindo esse vídeo no dia em que ele foi feito, essa semana teremos duas parashiot. A Torá, o que a gente chama genericamente de Torá, é o Chumash. A palavra Chumash, toda palavra em hebraico ela tem uma raiz. A raiz dela é Hamesh. Hamesh são 5. Traduzido como Pentateuco, pentacampeão, o Chumash é a profecia de Moshe Rabbeinu. E o Chumash ele foi dividido em parashiot. Parashiot são partes, vamos dizer assim, porções. Sua porção semanal, o alimento da nossa alma. E cada parashá, ela nos conta um assunto diferente, não cronologicamente, não tem mais cedo ou mais tarde na Torá. Pode ser que a Torá está contando uma história, depois conta outra, depois volta a contar a anterior. A regra é que não tem mais cedo ou mais tarde na Torá. Mas o que nós sabemos que com certeza que tem, é que por trás de cada assunto material existe um assunto espiritual. E essa sincronização é 100%. Essa semana vamos ler Parashat Tazria e Parashat Metzorah. E Parashat Metzorah vai contar para a gente sobre um assunto que é um assunto muito, muito interessante. É a Negatzarat. A Negatzarat foram traduzir, os padres de 500 anos atrás tentaram traduzir a Torá para o português sem ter visto um judeu, sem ter se consultado com um judeu, inventaram tanta coisa. Só dar um exemplo simples para vocês nessas invenções. Imagina eu chegar para vocês e falar: olha, Dom Pedro I, ele viu que o Marechal Deodoro iria nascer e proclamar a República, então ele mandou matar todos os nenês. Imagina eu te falar uma coisa dessa. Você vai falar: desculpa, eu sou brasileiro, eu sei que isso não aconteceu. Dom Pedro I e Marechal Deodoro não viveram na mesma época, e Dom Pedro I não mandou matar ninguém, e se ele tivesse feito isso, para nós seria um luto nacional durante gerações. Nós estamos agora na época do Sefirat Omer. O ano inteiro faço casamentos. Chega essa época de Sefirat Omer, eu não posso fazer casamentos. Porque os alunos de Rabbi Akiva, 24 mil alunos do Rabbi Akiva, eles eram a maioria dos rabinos de Israel da época, eles faleceram nessa época entre Pesach e Lag BaOmer. Então, para nós é uma época de luto. Teve uma epidemia, eles faleceram por causa da epidemia, é uma época de luto, não posso fazer casamentos. Imagina se tivesse acontecido o caso que eles contam do Herodes que mandou matar os nenês porque viu que o JC ia nascer. Primeiro, que o Herodes não viveu na época do JC. O JC viveu bem antes. Segundo, que o Herodes não mandou matar neném nenhum e ninguém mandou matar neném nenhum. Isso era um caso que aconteceu no Egito na época do faraó, antes do povo de Israel se tornar um povo, antes do nosso povo sair do Egito. Aí eles pegam uma história que aconteceu no Egito, colocam ela numa época que o JC não existiu naquela época, inventam que a história aconteceu, e a gente aqui, nós que somos judeus, nós conhecemos a nossa história, nós sabemos o que aconteceu com a gente, o que não aconteceu. Então, se tivesse acontecido um caso desses, eu não poderia fazer casamentos nessa época, esse caso estaria na nossa história como um dia de luto nacional. Então, da mesma maneira que eles inventaram isso, eles inventaram um monte de coisas, porque não interessava tanto para eles traduzir o Torá da maneira correta, sendo que eles tinham uma idolatria. Na idolatria, eles tinham um conceito de Todo-Poderoso, que, como nós vemos na nossa história agora, que os gregos antigos, que eles tinham uma mitologia, o conceito deles do Todo-Poderoso é que o Zeus foi com a mulher do anfitrião na noite de núpcias
fez um filho com ela e o anfitrião ainda tinha que dar um sorrisinho. Então isso é o Todo-Poderoso, ou seja, o general grego conquistou uma cidade em Israel, ele fez um decreto, toda virgem que se casar vai dormir com o general a primeira noite. Ela tinha que ser virgem, tinha que estar na noite de núpcias, porque virgem casada é noite de núpcias. E olha como ele é o Todo-Poderoso general, no lugar dela dormir com o marido na noite de núpcias, depois que ela se guardou a virgindade dela até o dia do casamento, aí ela vai dormir com o general e ninguém tem como assassinar esse general. Olha como ele é o Todo-Poderoso. Então eles tinham esse conceito, o Todo-Poderoso da mitologia. Os romanos pegaram a mitologia dos gregos e deturparam, como depois eles deturparam o nosso Pentateuco e fizeram disso a idolatria deles. Então, para eles, o conceito principal era que o Deus foi com a mulher do José na noite de núpcias, fez o filho. Mas aí eles falam, mas eles querem colocar ele na classificação de Mashiach. Então, Mashiach tem que ser filho do rei Davi, do rei Salomão. E não tinha como colocar isso. Aí eles falaram, não, colocaram José na história. Mas em segundo plano, quer dizer, em primeiro lugar, José não tinha nada a ver com a história. Depois, para tentar fundir um conceito judaico de rei, que o rei ungido, o Melech HaMashiach, eles não traduziram isso, deviam traduzir como ungido. No lugar disso, eles transliteraram o Mashiach como o Messias. Interesse de transliteração. Eles não queriam que o povo soubesse que, olha, o rei ungido tem um conceito judaico, que o rei Davi foi ungido pelo profeta Shmuel. E um rei ungido, ele é filho de um rei ungido, filho biológico, homem. Então, para colocar esse conceito, e o povo falar, pera, ou ele era filho do Deus, ou ele era filho do José, e o que aconteceu? Então eles transliteraram o Mashiach para Messias, não traduziram como ungido, que é a tradução. Continuação, chega na Negatzarat, que é o caso da nossa Parashá, que eles não sabiam o que era isso, então eles deveriam transliterar de verdade, porque falar, olha, a gente não sabe, a gente nunca viu um judeu na vida, nós não conhecemos, não sabemos o que é isso. Então translitera. Você vai num restaurante japonês, você pede um sushi, você não pede um salmão arroizado. Você quer comprar uma kippah na internet, você digita a palavra kippah, você não digita solidão. Quer comprar um tefilim, você digita tefilim. Você vai para Israel, o tefilim tem que comprar de um lugar confiável, que aí tem que ser um super judeu religioso acima de 13 anos. Mas aí você vai comprar num Beit Chabad, você pede um tefilim, você não pede um filactério. Então eles têm coisas que não tem como traduzir, e se você traduz, a pessoa não vai entender o que é. Você chega num restaurante e você fala, eu quero um salmão arroizado, como o João Baidão, o presidente dos Estados Unidos, comeu no Japão. E aí não vão saber o que é isso. Aí você fala sushi e vão saber o que é. Então, no nosso caso, a Negatzarat é um erro clássico de tradução. No lugar de eles transliterarem uma coisa que eles não sabem o que é, eles resolveram traduzir. E o padre antigo, a base de tradução dele não era tentar procurar um judeu no outro país, que eles, Deus me livre, fizeram um holocausto verdadeiro na época da Inquisição. Ele não tinha como encontrar um judeu num país cristão, então ele teria que ir até o Império Otomano para encontrar um judeu para conversar. Então ele tenta traduzir, ele tenta procurar essa palavra cada vez em um lugar diferente, para ver se em um lugar aparece essa palavra de uma maneira mais inteligível. Então, por exemplo, um conceito, uma palavra tzitzit. Tzitzit, como vocês podem ver, eu vou ter que parar para mostrar para vocês.
Mas agora o trânsito de São Paulo não precisa falar que eu vou ter que parar. O trânsito ele para automaticamente. O número de carros, eu me lembro quando eu era pequeno, eu morava em São Paulo. Meus pais fugiram para cá, né, para o Brasil. Eu nasci aqui no Hospital Samaritano, aqui em Genópolis, onde eu vou dar aula agora. Então, tinham casas e a rua era desse tamanho que está agora. Cada casa virou um prédio de 15 andares com 4 apartamentos por andar, uma garagem, cada apartamento tem pelo menos um carro e a rua continua do mesmo tamanho. Então o trânsito para como acabou de parar, para me mostrar para vocês o tzitzit. Olha o tzitzit, olha o que é um tzitzit. Ele está nos dois cantos. O profeta antigo, ele tinha o cabelo bem curtinho aqui, na hora que a gente coloca o tefilim, para o tefilim não ficar boiando no cabelo, para o tefilim ficar na cabeça, que o lugar do tefilim é na cabeça, não é no ar. E dos lados, o profeta, a gente por motivos judaicos religiosos, a Torá proíbe raspar os lados por causa da idolatria antiga. Então são leis relacionadas tudo que era prática idólatra, tipo se ajoelhar na frente da estátua. Então para nós vai ser proibido, mesmo que se caiu a sua carteira na frente da estátua, você não vai poder se ajoelhar na frente da estátua para pegar a carteira, porque a prática idólatra assim que se serve a estátua. Então da mesma maneira, na hora que se raspava aqui do lado esses lados da cabeça, se cortava com navalha, ou a barba, ou esses cantos da cabeça, os dois cantos acima da orelha, entre a orelha e o lugar que começava a crescer o seu cabelo quando você tinha 18 anos. Não agora, com quase 70, que a gente já está faltando um pouquinho, mas eu vou dar uma paradinha para mostrar para vocês. Um minuto só. Agora dei uma parada, agora entrei num bairro entre o Bom Retiro e Genópolis, tem a Cracolândia. Depois da Cracolândia está tudo vazio, porque todo mundo evitou a Cracolândia. Aí o trânsito estava no Bom Retiro, o trânsito está em Genópolis. Agora entre as pessoas têm medo de passar. A gente está no exílio aqui no Brasil, né? Não quero me meter no assuntos do governo, não é problema meu, mas não precisa falar que não é uma situação normal essa Cracolândia, né? De qualquer maneira, nós somos uma instituição educacional, então vamos falar sobre a educação judaica, que é o nosso assunto. Isso aqui vocês estão vendo o peias. Essa parte do cabelo a gente não pode raspar pela Torá, essa parte a gente não pode raspar pela Torá. Uma vez chegamos na Argentina e, Baruch Hashem, a Argentina estava, os preços para nós há 20 anos atrás estavam muito bons, e chegamos lá, meu filho estava com peias. Aí nós fomos para um barbeiro na Argentina, a minha esposa falou: olha, tá vendo isso, esto, não corta, não cortar, não pode. Não cortar, ele entendeu. Não cortar, não vai cortar? Não vai cortar, tá bom. Aí ele não cortou, ele só cortou desse lado. Aí o Mendy ficou com peias sim, um peias não. Então tem que tomar cuidado com barbeiros na Argentina, se você estiver lá. Agora também está valendo a pena viajar para lá, mas novamente não é no nosso assunto. Voltando para o tzitzit. Então o padre, ele tinha aqui o cabelão, a franja, e aqui estava raspado por causa da mitologia, que o cristianismo é uma continuação direta da religião da Itália antiga, que era a mitologia deturpada dos gregos, a mitologia que eles deturparam dos gregos. Então o padre, ele passa a mão aqui, não tem nada, aqui tem a franja. Aí ele procura essa palavra tzitzit, que você vai ver claramente que são os lados, né? Os peot. O profeta fala que o anjo pegou ele encontra no profeta Hezkel, tzitzit roshi,
o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça, o anjo pegou o profeta. Aí o padre coloca a mão aqui, ele não encontra nada. Aqui tem a franja. Ele imagina, o anjo só pode ter pego o profeta pela franja. Ele imagina que o profeta, ele não sabe o que é um profeta judeu, ele nunca viu um judeu na vida. E então ele traduziu o tzitzit como franja. Agora digita no internet, se quer comprar, quer entrar no site de judaica dos Estados Unidos ou de Israel para comprar um tzitzit, você vai digitar franja. Se você digitar franja, vai te aparecer perucas, também é um artigo judaico. Mas tzitzit, você tem que escrever tzitzit, aparece tzitzit, mas aí tem que saber se a loja é judaico-ortodoxa, porque o tzitzit também tem que ser feito por um judeu religioso acima de 13 anos. Então, voltando para o nosso assunto, no lugar deles escreverem tzitzit, transliterarem uma coisa que eles nunca viram na vida, no lugar disso, o que eles fizeram? Traduziram como franja. E tzitzit não é franja, como vocês viram agora. E a mesma coisa eles fizeram com a tzarat. Chegaram na tzarat, eles não sabiam o que era isso, então não tiveram a humildade de transliterar a palavra. Eles foram procurar no Tanakh onde aparece essa palavra novamente num sentido mais inteligível, e eles descobriram que Miriam, ela falou um Leshon Harazinho, uma fofoquinha sobre Moshe Rabbeinu, e Hashem fez um milagre. Ela ficou branca, ela ficou com a tzarat, está escrito lá, branca como neve. Então eles ligaram a palavra a tzarat, a nega, né, nega tzarat, e o assunto do branca como neve. E aí eles analisaram, foram para o hospital lá em Portugal e perguntaram que doença deixa a pessoa branca como neve, e o médico falou que isso é uma lepra. Eles traduziram como lepra. A Torá inteira eles traduziram lepra, 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 lepra. Rabbi Moshe ben Nachman, no Ramban, ele explica claramente, ele viveu na Península Ibérica, então ele já provavelmente conhecia essa mentalidade de traduções, e ele provavelmente ficou com medo que isso chegasse até o nosso povo, e ele explicou claramente. Ele era um médico, o Ramban, fora o fato de ele ser o maior rabino da época dele, ele era um médico. Depois tem Moshe ben Maimon, Rambam com M de mamãe, mas esse Rambam era Moshe ben Nachman, Rambam com N de navio no final. Ele explicou certinho. Ele falou assim: qual a diferença entre a nega tzarat e a doença? Pela Torá, se a pessoa fica doente, é uma mitzvah ir para o médico. A pessoa está passando mal no meio do Shabbat, no meio de Yom Kippur. Uma vez eu estava no Yom Kippur, rezando na sinagoga do Ratzfeld, lá na rua, sinagoga ultra ortodoxa, Rua Mamoré, aqui no Bom Retiro, sinagoga do Rabbi Yoel Ber. Uma pessoa teve uma arritmia, e coitado, teve arritmia, coitado, era Yom Kippur. Eu chamei um táxi, a gente foi no meio de Yom Kippur para o hospital samaritano, que é em frente à sinagoga do Sefaradim, em frente à sinagoga chamada Beit Yaakov. E coitado, quase que morreu. Quer dizer, se eu não tivesse levado ele na hora, ele morria. Nós chegamos então no hospital samaritano, em frente à sinagoga do Beit Yaakov, todos os separadim indo para reza, dentro de um táxi, dois rabinos, ele com o Stremel, com aquele chapéu de pele, e eu de chapéu preto, os dois de talit, dentro de um táxi. Todo mundo olhando, sabia o que aconteceu, imaginaram que a gente desceu de outro planeta. Mas assim, mitzvah da Torá, a pessoa está doente, mitzvah você ir para o médico. Não importa se é Yom Kippur, que é o dia mais sagrado, se é Shabbat,
se é Pesach, o médico manda você comer um remédio que é Hametz, não importa. Pikuach Nefesh, perigo de vida, pressão alta, arritmia, coisas que são perigo de vida. Não estou dizendo uma coisa que você poderia adiar para outro dia, tipo, a pessoa está no trabalho, está com um probleminha de saúde, que ele fala, agora não vou sair no meio do trabalho, vou deixar para final de semana para resolver. Não é essa a intenção. Intenção, uma coisa que está classificada como uma dor interna, que você não sabe o que é, então pode ser uma coisa perigosa. Tem que ir para o médico. Uma ferida externa. Então, a Torá sempre vai te falar, você está com problema de saúde, uma mancha que ela tem a ver com problema de saúde, você vai para um dermatologista. Isso a Torá fala, você tem que procurar um médico. Qualquer problema de saúde, tem que procurar um médico. Então, no caso da ferida externa, se era uma ferida causada por uma espada, por acidente, aí a pessoa no meio do Shabbat, no meio de um Kippur, tem que ir lá para o médico. Agora, essa doença de pele, então a pessoa está com doença de pele e vai para o médico. Então diz o Ramban, essa é a primeira prova de que a Nega Tzarat não é doença, porque se fosse doença, a Torá mandaria a pessoa para o médico. E aqui a Torá manda a pessoa para o Cohen, para o sacerdote religioso. Então não tem nada a ver com doença. Isso é um assunto, é uma manifestação espiritual, que ela chega por motivo espiritual e não por motivo de bactéria, vírus ou qualquer coisa assim, ou fungo. E ela também vai sair por motivo espiritual, por motivo de um ritual religioso. Outra coisa de Ramban, a doença de mineral não vai pegar no ser humano. Você não vai poder chegar no médico e falar, doutor, eu peguei um ferro enferrujado, agora meu corpo inteiro começou a enferrujar. Estou enferrujado. Não, doença de mineral não pega no ser humano. Doença de vegetal também não pega no ser humano. Doença de animal também não pega no ser humano. E a Nega Tzarat, diz o Ramban, ela começa, a pessoa se comportou errado. Ela começa nas paredes, na pedra, no mineral. De repente aparece aquela mancha na parede, ele tem que derrubar a parede. Teve um prejuízo, não fez tshuva. Aí ela já aparece no vegetal, que é a roupa de linho. Teve um prejuízo, não fez tshuva, não voltou a se comportar certo, não assumiu que ele não vai mais se comportar errado. Ela já vai para assunto animal, roupas de lã. Ele continua não se comportando certo, aí ela chega na pele dele. E então diz o Ramban, mais uma prova de que não tem nada a ver com doença, que doença de mineral não vai pegar no ser humano, doença de vegetal não vai pegar no ser humano, doença de animal não vai pegar no ser humano. É claro que tem uma mutação ou outra, mas aqui não está se tratando de mutações, de nada. Você está 3.300 anos atrás, não tinha laboratório na China, não tinha todas essas armas químicas aí com mutações de doenças, e não tinha como fazer essa mutação. O que era doença animal só ficava no animal. E não tinha laboratório de Wuhan para fazer mutação de doença de morcego. De qualquer maneira, a Nega Tzarat, ela é uma manifestação espiritual. E a purificação dela, a pessoa ia para o Cohen, tinha que trazer um corban, que eram 2 pássaros. Porque dizem nossos sábios que aquilo acontecia por causa da Lashon Hara, como nós vemos no caso da Miriam, que ela era uma profetisa. E ela pegou essa Nega Tzarat por uma semana, quer dizer, depois que sai a Nega Tzarat, leva uma semana para fazer a purificação. A pessoa fica impura por uma semana, depois que a Nega Tzarat parou. E então a Miriam, o povo inteiro esperou ela uma semana. Ela tinha que ficar fora do acampamento porque ela ficou impura. Por quê? Porque ela falou mal do irmão dela, de Moshe. Mesmo ela sendo uma profetisa, mesmo ela sendo irmã, mesmo ela tendo uma boa intenção, e com tudo isso,
ela pegou a Nega Tzarat. Então isso dizem nossos sábios, vem mostrar pra gente a gravidade de falar mal de alguém. E a pessoa não tem provas, e se tivesse provas não tinha que falar, a não ser que tem um motivo para falar, tipo alguém te deu um cheque sem fundo e essa mesma pessoa agora está prestes a dar um cheque sem fundo para outro, aí você pode falar somente para esse outro que olha, você vai receber um cheque dele e o cheque que ele me deu estava sem fundo, então para ele você vende a mercadoria à vista. E esse é o único jeito que seria permitido você repassar uma informação dessa categoria. E o que acontece na prática? Por causa que a pessoa fala um lashon hara, fala mal de alguém, aí ela recebe a Nega Tzarat, e aí ela se arrepende que ela falou mal de alguém, e ela assume que não vai mais fazer isso, e a Nega Tzarat vai ser removida. Agora ela iria para o Beit HaMikdash falar com o Cohen, ela iria levar o sacrifício de 2 pássaros, porque os pássaros eles ficam fazendo pipipi papapá na orelha de um, na orelha de outro, então representa o lashon hara. Por causa disso, agora que não tem mais o Beit HaMikdash para fazer essa purificação, não existe mais a Nega Tzarat. Mas aí vai ter o lado espiritual que está por trás disso, a mensagem espiritual que ela nos traz, isso continua por todas as gerações. Isso vai ser o tema da nossa próxima aula. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Agora estamos em Higienópolis. Nossa próxima aula vai ser entre Higienópolis e Butantã, entre a sinagoga e a ONG. Temos bastante tempo para conversar. Bekol Tov.